Bem, pessoal, dando sequência então ao nosso assunto, movimento circular uniforme. A trajetória agora, como nós já havíamos visto, é uma trajetória circular e a palavra uniforme tem o mesmo raciocínio que nós vimos lá em movimento retilíneo uniforme. Esse movimento possui velocidade constante. Um determinado móvel, um determinado ponto P, pessoal, vai ficar girando em torno de um centro com uma velocidade constante. Mas até agora, como nós vimos na aula anterior, nós vimos que dependendo da posição que você se encontra desse centro, gente, o espaço que nós havíamos estudado com a letra S, o espaço linear, difere dependendo do raio. Para isso, nós colocamos ângulos que, independentemente do raio, são iguais. Um móvel fazendo uma curva pelo lado de fora ou pelo lado de dentro da curva, pessoal, possuem o mesmo ângulo. Aqui nós temos o mesmo raciocínio com velocidade. Só que agora, gente, a velocidade também é uma velocidade angular. E a letra que nós vamos representar essa nova velocidade, gente, é o ômega. Gente, é uma letra grega, não é o W não, tá? Isso aqui é o ômega. Esse ômega vai representar para nós a velocidade do móvel em movimento circular uniforme, a tal velocidade angular. Então vamos tentar imaginar esse desenho aqui junto com o desenho nosso da aula passada. Esquece esse pedaço aqui, vamos imaginar a nossa origem, lembra pessoal? 0 grau corresponde a 0 radiano. Esse móvel, esse ponto P, vai começar a girar em torno de uma posição. Ele pode começar a girar em qualquer posição em relação ao ângulo zero. Mas eu coloquei que no tempo inicial, ou seja, a partir do momento em que ele começa a girar, ele está nessa posição com este ângulo inicial. Imaginemos 45 graus, ou π sobre 4, como nós fizemos na aula anterior, lembra? Soltei esse móvel, ele vai começar a girar, pessoal. Nesse giro, eu vou parar ele nessa nova posição. Reparem que eu fiz aqui, ó, o espaço inicial em linha reta, o espaço final S aqui, pessoal, em linha reta. Só que, como nós havíamos dito, dependendo se ele está mais dentro ou fora da curva, pode ter velocidades lineares diferentes. Velocidades lineares, o V diferente. Mas qual velocidade é igual? A que relaciona ângulo, pessoal. Essa nova velocidade, velocidade angular, tem o mesmo raciocínio que nós estudamos lá em velocidade no movimento retilíneo. Como era a velocidade no movimento retilíneo, gente? No movimento retilíneo, vou colocar aqui para a gente lembrar, retilíneo, nós tínhamos que velocidade era variação de espaço S por variação de tempo T. A unidade de medida era como, pessoal? Metros por segundo. Agora a velocidade angular usa-se mais ou menos no mesmo raciocínio. Em movimento circular, a velocidade vai ser representada por essa letra grega ômega. Mas velocidade é variação de espaço. Vem cá, você tem um ângulo inicial 45, que eu dei exemplo, e um ângulo final aqui que eu vou adotar 110. Qual foi a variação de ângulo, pessoal? O delta θ. Ó, o delta θ por delta t. É assim que nós vamos medir essa nova velocidade fazendo curva. Delta θ por delta t. É assim que começamos o nosso raciocínio, gente. Só que essa velocidade é em ângulo, que é radianos, né? Radianos por tempo, que é segundo. Olha a diferença básica das duas velocidades, pessoal. Por que eu não posso continuar usando velocidade com V? Porque se você estiver do lado de fora, você tem uma velocidade. Se você estiver do lado de dentro da curva, uma outra velocidade.
É lógico que quem está do lado de fora da curva tem que ter uma velocidade linear maior do que quem está do lado de dentro. Mas, independente de quem está do lado de fora da curva ou do lado de dentro, possui a mesma velocidade circular, o mesmo ômega, pessoal. E aqui aparece um monte de outras grandezas físicas relacionadas a essa velocidade, pessoal. O que nós chamamos de período e frequência, que são de suma importância em todas as frentes da física, tá? Como nós vamos definir essas novas grandezas? A partir dessa daqui, pessoal. Movimento circular à velocidade angular. Adotemos essa fórmula exclusivamente para uma única volta inteira. Um único ciclo, pessoal. A partir dessa definição, estudamos a velocidade em uma única volta. Se a velocidade for constante, eu posso entender que essa única volta é igual a todas as outras que vão se repetir. Por isso que nós vamos adotar essa convenção. Vou estudar uma única volta porque todas as outras são idênticas. Esse movimento é um movimento periódico. É um movimento que vai ficar se repetindo, gente, se repetindo. Então vamos adotar para uma única volta. Observação aqui, gente. Observação. Para uma volta. Como que fica essa expressão que dá velocidade angular? Para uma volta. Gente, também adota os ciclos, tá? Para um ciclo. Então, para uma volta. Vamos pensar um pouquinho agora, gente. A velocidade angular, representada por essa letra grega, é variação de espaço sobre variação de tempo. O que é variação de espaço? Qual é, melhor dizendo? A variação de espaço que você tem numa circunferência em uma volta. Qual é o ângulo máximo que você tem em uma volta? 360 graus, não é? Que correspondem a quantos pi radianos? 2π. Então, para uma única volta, essa variação de ângulo máxima corresponde a 2π, dividido por ΔT. ΔT, variação de tempo, mas para uma única volta, essa variação de tempo nós chamamos de um tempo um pouquinho diferente, pessoal. E representamos com um T maiúsculo. Esse tempo gasto para realizar uma única volta, nós chamamos de período. E eu começo a definir essas grandezas novas que eu havia dito que são de suma importância, gente. Período. Período. Período representado, então, com o T maiúsculo. Qual é a definição dele, pessoal? É tempo. Né? No lugar do ΔT eu coloquei tesão, mas não é um tempo qualquer. É um tempo necessário para completar uma volta. Ou o que nós chamamos também, né, gente, de ciclo, né? Completar um ciclo. Então, olha como nós modificamos essa fórmula, pode aparecer também com essa cara. Se o exercício falar o termo período, você não precisa saber a variação de ângulo. Você já subentende-se que é uma variação completa, 360 graus, que é 2π radianos. Uma outra grandeza, pessoal, é relacionada aqui, que é o inverso do período, gente. É o que nós chamamos de frequência. É o inverso do período. Se o período está embaixo, frequência vai em cima. Se o período estiver em cima, a frequência vai embaixo. Isso que é o inverso. É representado com esse F ali, pessoal. Mas o que seria a frequência e como que a gente sabe que é o inverso do período? Vamos escrever a definição dela e mostrar para vocês. Frequência
frequência representado com F. A frequência é o inverso do período, mas como que eu chego nesse raciocínio? É o número de voltas, ou ciclos, né, gente? Número de voltas dividido, né, que nós chamamos por unidade de tempo. Ficou meio confuso, gente? Vamos mostrar matematicamente, vamos colocar em termos matemáticos o que nós acabamos de escrever. O que seria a frequência, esse F, e como eu entendo que é o inverso do período? Frequência é o número de voltas que o móvel vai realizar. Número de ciclos por dividido unidade de tempo, pessoal. Vamos colocar T minúsculo. Acho que fica melhor, né? Tempo T minúsculo. Número de voltas por unidade de tempo. Olha por que, pessoal, que é o inverso do período. Se você, no lugar de N voltas, realizar só uma volta, o tempo fica o quê? Tempo necessário para uma volta, período. É por isso que nós dizemos que frequência é o inverso do período. Então, se o período está no denominador, como era o caso aqui, né, pessoal? Frequência vai estar em cima, por isso que eu tirei o T de baixo e coloquei o F em cima. Unidade de medida de frequência. Isso aqui sempre eles pegam no pé. Repara, pessoal, que é 1 sobre período, que é tempo. Então é 1 sobre segundo. A física odeia deixar a unidade somente embaixo, no denominador. Ela gosta que joga para cima. Então isso aqui pode ser escrito como segundo a menos 1. Gente, segundo a menos 1, no Sistema Internacional de Frequência, significa Hertz. Hertz. Então, no Sistema Internacional, frequência vai ser em Hertz. Gente, repara que Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo. Então, se você vê Hertz, ou se alguém falar para vocês RPS, rotações por segundo, dá na mesma. Segundo, 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1, é a mesma coisa que Hertz, também é chamado de RPS. De vez em quando, aparece outra unidade, a tal da RPM, que significa rotações por minuto, ou RPH, rotações por hora. Como fazer a conversão, gente? Muito carinho com isso. 1 Hz, ou seja, RPS, para RPM. Como que a gente passa de Hertz para RPM? Cuidado! Hertz é rotações por segundo. De segundo para minuto, multiplica-se por 60. Já de minuto para segundo, divide-se por 60, gente. Divide-se por 60. Muito carinho com isso, tá? Imagina um exemplo que eu gravei, pessoal. Se um determinado móvel gira em 60 RPM, 60 rotações por minuto, quer dizer que ele dá quantas rotações por segundo? Quantos hertz? Uma, não é? Uma rotação a cada segundo? Que jeito que de 60 RPM você chegou em 1? Você dividiu por 60. É um exemplo clássico ali, pessoal. Então, cuidado com as unidades, com as fórmulas de velocidade angular, gente. Elas são muito relacionadas. Olha só agora a relação que admite. Nós, além de criarmos essas novas grandezas, período e frequência,
Você tem como relacionar esta velocidade angular com a velocidade linear, com a velocidade em linha reta. Nós podemos dizer, então, que a velocidade angular é a mesma da velocidade linear do v, velocidade em linha reta, dividido pelo raio. Essas equações é o nosso objetivo central da aula de hoje, pessoal. É a memorização dessas 4 igualdades aqui. A velocidade angular, a gente sabe que é variação de espaço, assim como era a velocidade de movimento retilíneo por tempo. Mas as relações que nós temos podem ser essas aqui. Unidade de medida, radianos por segundo. Próxima aula, só resolução de exercício quanto a isso, tá, gente? Eu vou indicar alguns mais triviais e depois, a próxima aula gravada, só resolução de exercício. Gente, fica com Deus e uma ótima semana para vocês.